Anos de experiência em facoemulsificação, medalha de ouro por excelência na especialidade de Chennai, Índia, diretor médico da clínica Cornea Center aqui em Porto Alegre. Obrigado, Daniel. Então, pessoal, a palavra é prazer estar aqui, conhecendo um monte de gente nova que eu não conhecia, gente de clínica, assistência. Eu trouxe um casinho, acho que bem interessante, sobre facoemulsificação pós-radial. Vou falar alguns detalhes sobre o cálculo de mente e tal. Eu tenho que correr um pouquinho, vou começar já então. É um caso clínico, não tem nenhum conflito nesse caso. É uma paciente de 69 anos, feminina, branca, professora aposentada de Porto Alegre e que veio para o consultório e queria deixar de usar óculos. É isso. Tinha boa visão para longe, sem correção e tinha dúvida só se ia passar no exame do Detran que ia acontecer nos próximos meses. Essa paciente tinha feito cirurgia de correção de miopia fazia mais de 20 anos e estava contente com o resultado na época, era lista, sem problemas médicos maiores, baixo risco cardiovascular. E no exame a gente viu na biomicroscopia aquelas incisões de ceratotomia radial, incisões bem construídas, fechadas, um núcleo N1, uma catarata incipiente, nuclear, e uma ceratite punctata no terço inferior da córnea em ambos os olhos. Pressão intraocular normal, posterior, retina periférica, tudo certo. Usavam óculos para perto, só esse óculos para perto. Olho direito mais 4, olho esquerdo mais 1,75 e a refração dinâmica no direito para longe, mais 13,25 menos 2,95, 20,20 e o esquerdo plano menos 0,75 a 90, 20,20, condição de mais 3. Exames complementares foram feitos, primeiro a gente tratou bem assim o vetor seco, a gente fez os exames complementares, microscopia ok, sem contato, sem atipia, celularidade dentro dos limites da normalidade, ceratoscopia computadorizada com uma curvatura dentro dos limites da normalidade, astigmatismo bastante regular, simétrico, um pouquinho mais acentuado contra a regra no direito e a favor da regra no esquerdo. No Pentacam, a gente fez um mapa do EKR, a gente vê aquele gráfico ali embaixo, que tem a base mais larga e a altura não vai até o topo, ela vai até a metade do gráfico ali, e isso sugere que, para o olho direito, que é isso é típico de pós-ceratotomia radial. Então, uma córnea que não tem assim, um potencial visual assim, tão maravilhoso, assim, é uma moderada. Chegou a 20/20, mas não é aquela. E o olho esquerdo já é outra coisa, né? Aquele pico ali, aquela base estreitinha aqui, isso é uma ótima córnea, né? Do ponto de vista visual, né? Foi feita a biometria óptica com a IOMAX 700, ali o OCT bem normal, não tinha dúvida, tinha tudo certinho, né? Então, o resumo do caso até aqui, né? Uma paciente motivada a não usar óculos, né? Bem com os óculos para perto, sem correção para longe, tinha feito ceratotomia radial, incisões bem construídas, clinicamente rígida, ceratoscopia computadorizada moderadamente regular, topografia, um mapa com córnea moderada para o olho direito e excelente no esquerdo, e uma densiometria ali mais 4 e mais 1,75 só para perto, e a refração mais 3 com menos 2,95 no direito e plano menos 0, quase plano no olho esquerdo, né? E aí, operar ou não? Vou pegar esse casinho aí. Bom, vamos adiante. Então, algumas reflexões sobre o achado, sobre os nossos achados, né? Então, primeiro, essa paciente para longe só usa o esquerdo, né? Direito não. E faz boa supressão também, porque se ela não tem queixas para longe, então aí ela, se não suprimisse bem, ela estaria enxergando um borrão, né? É um reclame, então faz boa supressão. Como o olho esquerdo está bem para longe, eu não pensaria em mexer no esquerdo, né? Ainda mais pós-radial, né? Só o direito. Para perto, os dois olhos ajudam. Ali em cima mostra ali o que é a lensometria dela e a lensometria ideal que seria para ela. Os dois ajudam, mas nenhum está muito bom, né, para perto. Ela precisa dos óculos. Ela não reclama da visão para perto. Então, é uma paciente que não tem expectativas tão grandes assim. E para mim, isso é um caso que pensaria como se fosse uma extração de cristalino transparente, ou quase transparente, né? Para longe, os dois olhos chegam a 20/20, então o prognóstico visual potencial, se eu pensasse em operar o olho direito, seria um bom prognóstico. Então, pensando em deixar o direito para perto, fazer uma monovisão, um erro no cálculo
que jogasse o resíduo miópico um pouquinho maior, até ajudaria. Então, mas será que a gente realmente tem condições de deixar essa paciente sem óculos? Bom, a gente viu todos os valores, a gente faz sempre assim, né? Não é só nas radiais. Pega a autorrefração, Iomaster, tudo, PD, refração, Pentacup, pega 4 mapas e avalia o que nós temos de números ali, né? E a gente, olhando esses números, chegou que a variabilidade até que não era muito alta, os nossos números eram bons, né? E além disso, era um caso para lente tórica ali, a gente escolheu ali de cilindro ali, caso para tórica, né? Contra a regra ali. Né? E além disso, também tem a questão do comprimento axial. A gente tinha um Iomaster e a gente tinha números diferentes. O olho direito era 24,61, o esquerdo 25, 23. Essa diferença é meio grandinha, a gente considera como normal até 0,3, né? Mas se a gente considerar que cada milímetro a mais do comprimento axial equivale a um aumento de 3 dioptrias no equivalente esférico, esses números até que são compatíveis. Então, a gente achou que pode ser, né? Podemos pensar em mexer. Mas tem algumas outras questões a pensar no planejamento cirúrgico, né? A primeira, que é uma extração de cristalino quase transparente. Então, isso implica maiores responsabilidades do cirurgião, né? Tem uma questão do desafio de calcular essa lente, né? Que a gente tem que deixar esse olho com menos 3, né? Ou algo parecido com isso. A gente começa pela determinação do equivalente esférico. Então, a gente usou a forma da Aspens, a pós-RK, que é a forma de Potting-Hill, que a gente tem o Pentacup, então a gente pode fazer dessa forma, né? Então, para isso, a gente usa o mapa aquele de distribuição do poder, pega a ceratometria média dos 65% dos valores do vazão na ótica de 4 mm, que é o que pede a forma, entra ali na forma e gerou um resultado ali de um equivalente esférico de 24,76. Então, escolheria nesse caso aqui uma lente 25 pela esférica. E a gente confere também, né? Não é só a gente pegou a calculadora duplo K. Essa calculadora, a questão da ceratometria pré-cirúrgica, que é o problema aqui, né? Essa calculadora estima o K pré a partir da profundidade da câmara anterior e da espessura do cristalino, né? Então, entra numa tabelinha ali e chegamos ali que seria um K pré de 43,5, que eu marquei ali. Então, entramos com o K pré 43,5, as outras leituras como se faz em qualquer outra calculadora, e chegamos também para atingir um resíduo miópico ali nessa faixa, 268, 3, a gente escolheria também uma lente de 25, então a gente bateu os dois cálculos para equivalente esférico, bateram 25, então muito bom. E também tem a questão do cilindro, que é uma lente tórica, né? Então a gente entrou na calculadora do Barrett, né? Chegamos a um cilindro de 2,25, com o eixo, não consigo ver direito aqui, acho que é 7, 9, né? E aí nós conferimos também com o Ray Trace da Rainer, que deu também bem parecido, deu 2,5 de 2,25, um eixo 7, então bem parecidos. Então, baseado nessa avaliação, a gente chegou à conclusão que a gente tem boas chances de atender a necessidade dessa paciente, então a gente resolveu operar ela, né? Então, há algumas questões sobre o transoperatório, né? Então, algumas mudanças tem que fazer na técnica. Questões principais aqui, a questão acertar o poder da lente e também a questão dos desafios do transoperatório. A primeira questão é marcar aqui as incisões, para a gente jamais deve cruzar as incisões radiais e fazer uma incisão near clear bem melhor do que fazer uma clear cornea, que é o habitual. Uma técnica de baixa pressão, baixa infusão, e também proteger, porque senão as incisões podem abrir, e proteger muito bem o endotélio com viscoelástico, abusado do viscoelástico, né? Porque a instabilidade da câmara anterior aumenta a chance de ter endotelial. Ainda a questão do desafio do pós-operatório, existe uma possibilidade de hipermetropização transitória e também de flutuação da visão por alguns meses. Então a cirurgia foi realizada, essa cirurgia de 1º de setembro de 2021, foi tudo ok. Foi implantada uma Rainer tórica, 25 com cilindro de 2. Tivemos uma pequena intercorrência ali. Veja que a incisão ali até que está bem centralizadinha, só que deu uma corridinha ali e acabou pegando a incisão radial, né? Então, o que aconteceu? Eu sabia que tinha que fazer uma near clear, mas queria acelerar e estava com pouco tempo na hora e resolvi fazer uma clear cornea direto ali, só por causa disso ela resolveu correr ali, né?
podia ter prejudicado o nosso resultado, né? Bom, então resumindo do caso, pré-operatório chegou com mais 13,25, menos 2,95, com 20,20. Planejamos a cirurgia e fizemos no dia 1º de setembro, planejamos deixar com menos 3. No dia 9 de setembro ficou praticamente plano, né? Houve uma hipermetropização temporária, ela resolveu fazer o exame do Detran, e foi muito bem, estava quase plano nos 2 olhos. Depois, um mês depois, ela voltou, estava com a metropia 2,5, pertinho do planejado, e depois, mais um ano depois, a gente revisou o caso e estava com menos 3, com menos meio a 1,65. Né? Então, algumas mensagens para lembrar desse caso, né? Então, primeiro que é sempre um desafio fazer esse tipo de cirurgia. Né? Então, a gente tem que é um desafio para a nossa capacidade de atender as expectativas do paciente, tem que entender bem esse paciente. Segundo, é sobre a questão da determinação da lente, a gente tem que avaliar bem, criticamente, os nossos números, usar fórmulas apropriadas para cada caso, conferir sempre, a gente sempre faz essas conferências, não só na cerotomia radial, né? Adaptações na técnica cirúrgica, jamais cruzar incisões, né? De preferência, usar técnica de baixo fluido, abusar do viscoelástico, estar pronto para intercorrências cirúrgicas e também para a possibilidade de termos que lidar com eventos incomuns no pós-operatório, como resíduos refracionais inesperados e flutuação da visão. E é isso. Eu acho que o caso é esse. Muito obrigado.